Nós estamos no Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Mas quais políticas públicas efetivamente têm sido realizadas e quais delas funcionam no Brasil? A gente vai falar sobre isso no IPP Pode Mais de hoje, que está só começando. Que bom que você está com a gente, estamos começando mais um episódio do IPP Pode Mais, o podcast jornalístico da sua IPP TV. É muito bom você estar com a gente já pede para você compartilhar aí o nosso link então, para que mais pessoas possam acompanhar o nosso bate-papo de hoje. Você sabe que é youtube.com/ippinheiros, o nosso canal no YouTube, tem a plataforma IPP Mais à sua disposição, você pode acessar via web, ippmais.com.br, então baixe o aplicativo aí na sua loja Android ou iOS, já faça a sua inscrição, já se torna membro para você ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da nossa plataforma IPP+, e é claro, lá você vai encontrar também, além do streaming da IPP TV, tem a Rádio Pinheiros, tem os cursos da Escola Teológica Sã Doutrina, tem a Editora Ezion, Junta Missionária de Pinheiros, tudo no mesmo lugar para você, então acesse agora e baixe o aplicativo. Para falar sobre esse tema tão importante, né, já que nós estamos vivendo o Abril Azul, a gente está recebendo a Luciana Tambellini, que é advogada, especialista em direito de pessoas com deficiência, parceira da IPP TV, está sempre com a gente aqui. Lu, que bom te receber aqui pela primeira vez, né, no nosso IPP Pode Mais. Bom demais a gente conversar aqui sobre esse assunto. Primeira vez que eu participo de algo fora do Caminhos Eficientes. Verdade. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria, obviamente, começar pegando como gancho o tema desse mês, que é o Abril Azul, que é esse mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Essa data, né, essa comemoração, vamos dizer assim, ou essa lembrança, essa campanha, né, foi estabelecida pela ONU para promover inclusão, para promover respeito, efetivamente. Tem funcionado? O que a gente pode falar do Abril Azul desde que ele começou a ser realizado, Lu? Olha, o Abril Azul, ele é um momento bem controverso, né? Uhum. Empresas, escolas, entes públicos e privados em geral gostam de usar para fazer marketing. Mas nós que vivemos a maternidade azul na pele, a gente sabe que não temos nenhum motivo para comemorações, nenhum motivo para rir e que também essa onda, né, da nossa visibilidade vai passar no dia 30. Né? Dia 30 acaba o mês dos autistas, o autismo sai de pauta, mas a gente continua aí. Os autistas continuam aí, né? E as famílias dos autistas continuam aí precisando de apoio, precisando de... Quais são na sua opinião, quais são as maiores necessidades ainda que as famílias dos autistas, dos atípicos necessitam? Quais são os principais problemas enfrentados no dia a dia por essas famílias, Lu? São muitos, viu? Geralmente todos relacionados a questões básicas. Uhum. Educação, saúde principalmente, transporte, inclusão. Mas, como eu falei, cada fase do autismo tem algum problema que está relacionado, né? Então, a criancinha geralmente é plano de saúde que não quer pagar o tratamento ou que restringe muito o tratamento, ou o SUS que tem um tratamento bem precário. Né? Exatamente. Pois é. E aí, esses problemas só vão mudando, né? Mas eles continuam. Só vão mudando. Depois tem escola. Hoje em dia, você precisa colocar seu filho numa escola regular. Uhum. Né? Não existe, não vou falar que não existe mais escolas especiais, mas elas são muito poucas e pela política atual de educação do Estado, as crianças precisam, de preferência, estar em escolas regulares na inclusão. Uhum. Tem uma vasta legislação sobre isso, uma legislação até boa, né? Bem abrangente desse tipo de inclusão, só que na prática isso não acontece. Uhum. Né? Então, ou as professoras, diretores, funcionários, corpo docente não tem condições, não tem experiência, não tem recursos para ficar com essas crianças. E aí... Enfim. Vira uma dificuldade a mais para as famílias. E os problemas persistem na fase adulta, obviamente. Persistem. Falando de autismo em específico,
parece que depois que o autista faz 16 anos, ele deixa de existir. É como assim, se ele deixasse de ser autista, né? Então, enquanto ele é criança, né? Então tem muitas clínicas de tratamento multidisciplinar, muito assunto, muitos lugares que eles podem ir, né? Lugares inclusivos, em shopping, em alguns outros lugares. Agora, depois de adulto, e principalmente depois que eles saem da escola, eles não têm nada. Eles têm que ficar em casa trancados. Isso, eu estou te falando, aqueles mais severos. Sim, né? o que é um problema, porque assim, a atenção deveria ser continuada. Isso é previsto em alguma legislação, essa atenção continuada para os autistas, ou não é prevista? Ou ela é prevista e simplesmente não acontece? Não, a gente não tem nada específico sobre autistas adultos. Geralmente são aquelas questões genéricas, né? O autista, enquanto deficiente, tem direito à saúde, educação, a todos os direitos fundamentais e inclusivos. Mas, na prática, não tem lugares, não tem políticas públicas que tratam de autistas adultos e idosos. Isso é um problema. Pois é, você estava falando no comecinho, né, a respeito do Abril Azul, da campanha, que as empresas prestam mais atenção, a mídia, de modo geral, presta mais atenção, mas isso durante o resto do ano, isso não acontece, então? Desaparece. Assim, não... Na prática, nós não temos nenhum apoio nosso, que eu digo famílias atípicas e deficientes. Apesar que hoje já se fala muito mais a respeito disso do que se falava há 10 anos, por exemplo. Pelo CDC, né, dos Estados Unidos, né, que é o Centro de Controle de Doenças, está nascendo hoje um autista para cada 36 nascimentos. Então, assim, mesmo não querendo, precisa se falar, porque os autistas estão cada vez mais aparecendo em todos os lugares, né? Mas isso já acontecia antes? Já uma dúvida sincera, assim. Tem muita gente de gerações passadas, por exemplo, que tinha diferentes espectros de autismo que não foram simplesmente identificados? Hoje tem mais? Não. Esse índice que você citou é parecido com o de antes? Bom, isso na verdade não é uma questão fechada. Tem duas teorias, né? Duas vertentes. Uma, que os autistas sempre existiram, mas eles não eram diagnosticados, não se conhecia. Então, eram neuróticos, tinha alguma doença mental que não era cuidada. Dependendo do nível também, podia ser só uma criança muito quieta, muito introspectiva, diferente, esquisita. Exatamente. Bom, a gente tem, né, na nossa infância, se você olhar para trás, sempre tinha aquele coleguinha que era diferente, né, lá atrás, se você olhar aquele que era mais, né, que eles falavam que era mais bobinho e tal, ele certamente era autista, né? Não tinha nenhum diagnóstico. Porque quando é que se começou a levar a sério o diagnóstico do autismo? É recente também, né? O diagnóstico começou, esse estudo do autismo lá em 1950, mais ou menos, começaram os estudos nos Estados Unidos. Sim, mas até que... Acho que de uns 15 anos pra cá, né? Que o negócio ganhou corpo mesmo, né? Ganhou forma, né? Já tá quase como ganhando contornos de epidemia. E o que mudou nesses últimos 15 anos, vai? A partir desse diagnóstico mais apurado, dessa preocupação maior. Você acha que houve um despertamento da sociedade em relação a isso? Apesar de todos os problemas que você citou aí? Houve um despertamento legal e formal, né? A legislação do autismo se desenvolveu muito, né? Da pessoa com deficiência em geral se desenvolveu muito desses anos para cá. Da Constituição de 88, do começo da década de 90, nem se falava em autismo. Depois, em 1996, nós tivemos a Lei Berenice-Piana, que é específica para autistas. E temos outras leis, a Lei de Diretrizes e Bases, que é uma lei voltada para educação, que né, tem uma parte bem importante sobre inclusão de pessoas com deficiência e tal. Isso tem aparecido muito. Você vê em cada eleição que deficiências e autismo especificamente, cada vez mais aparece como pauta de candidato, né?
E realmente está tendo um lobby maior de pessoas assim nas câmaras de deputados, assim, né, para defender dessa causa. Você falou que está tendo quase que a gente pode dizer que está tendo quase uma epidemia de autismo, né? Porque são vários níveis também, né? Queria que você explicasse para a gente um pouquinho a respeito dessa. Posso chamar de graduação? Estou falando bobagem aqui. Pode falar, é um espectro, né? É um espectro, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse espectro, então, pra gente. Porque são vários níveis, alguns deles muito mais fáceis de ser tratados, não é isso? E alguns muito graves. O autismo é uma condição neurológica que é genética. Então, o primeiro ponto assim, isso não pode estar em dúvida para ninguém. A pessoa que é autista, ela nasceu autista e ela morrerá autista, sabe? Ela não ficou autista por causa de vacina, por causa de celular, por causa do micro-ondas, por nada. Ela já era autista. Ou se houve o caso da pessoa que era autista e se curou, na verdade ela nunca foi autista, porque quem é autista morre autista, é uma questão genética, né, de funcionamento neurológico. O cérebro deles funcionam de uma forma diferente. Ponto. Isso é uma coisa que é muito importante ser colocada. Os níveis. Hoje, a gente fala de níveis de uma forma um pouco... não é bem exato, né? Mas, assim, para fins didáticos, a gente tem o nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Tá. O que quer dizer isso? Que o autista nível 1 de suporte, ele precisa de pouca ajuda para fazer as coisas do dia a dia. Pouco ou nenhuma, sabe? Pouca ajuda para o dia a dia. O nível 2 precisa de um pouco mais e o nível 3 precisa de ajuda para praticamente tudo. Para comer, para tomar banho, escovar o dente, para pôr uma roupa, tirar uma roupa, né? Só que isso não é muito exato, porque, por exemplo, existem autistas que são nível 1 de suporte para fins de socialização. Por exemplo, ele consegue se comunicar, consegue falar, consegue ter uma vida social razoável, mas ele é um nível 2 ou 3 para a questão sensorial. Qualquer barulho mais alto, ou uma luz, ou uma textura, faz com que ele, assim, se desregule de uma forma, assim, bem forte, né? E isso acontece em todos os níveis, obviamente. É isso que você falou, né? Não dá para ser exato, né? Esses sintomas acontecem aqui, esses sintomas acontecem ali. Exatamente. E ao longo do tempo, esses sintomas podem mudar também? Podem. O autista pode desenvolver para mais ou para menos? Muda sim. Tem alguns pontos que... Bom, deixa eu voltar aqui um pouco. Tá. Todo autista é diferente um do outro. Claro, não existe nenhum autista que seja exatamente igual e tenha as mesmas características de um do que o outro. Então, esse negócio de você falar, eu conheci um autista, conheci todos. Não, você conheceu aquele autista só. Como eu falei, então, os autistas estão dentro de um espectro, né? Que pode ser do grave ao mais leve. E dentro de cada uma dessas características pode variar essa gravidade de acordo com alguma característica dele. Todos os autistas são diferentes, mas tem algumas coisas que são um pouco semelhantes. Tem defasagens que são iguais para todos. Que é atraso da fala, socialização e estereotipias. Estereotipias são aqueles movimentos que eles fazem para se regular. Bate palma, ou faz aquele flapping, ou bate, ou dá rodadinha, ou faz algum som. Isso é comum para todos? Isso é comum para todos. Uns fazem mais, outros fazem menos, mas todos vão ter... Fazem algum deles? Alguns, ou mais de um, todos dependendo. Vão ter alguma dificuldadezinha num desses pontos. Entendi. Sabe? Ou a criança vai falar vai começar a falar mais tarde, ou eles não desenvolvem direito à fala, eles não têm fala funcional. Tem uns que falam, mas não tem fala funcional, assim. Ele não responde uma pergunta que você faz, ele fala palavras soltas, né? É uma questão de comunicação. E tem 30% deles, em média, que não falam, né? Que são não verbais. E eles
permanecem assim ao longo da vida toda, mas podem, com o acompanhamento necessário e tal, isso pode ir sendo, são barreiras que podem ser vencidas, Lu? A intenção, né, a ideia é que com tratamento precoce, né, ou seja, logo no começo, que é detectado o autismo... Tem que identificar logo. Naquela fase de 2, 3, 4, 5 anos, tem que ser feito um tratamento bem intensivo, que aí a chance dele desenvolver aquelas partes deles que são deficientes é maior. Entendi. Então, assim, não tem como você receber hoje um diagnóstico do seu filho que tem 2 anos, de que ele é autista, e o médico fala assim, não se preocupe que ele vai falar. Não se sabe. Isso vai depender de 1 bilhão de circunstâncias, inclusive de como o autismo acontece nele, né? Até porque não tem um diagnóstico efetivamente fechado, né, Lu? Daqui a pouco a gente vai continuar a nossa conversa, mas eu tenho 3 recados para você que está acompanhando aqui o nosso IPP Pode Mais, e a gente lembra para você compartilhar o nosso link, para você compartilhar a nossa plataforma, para que mais pessoas possam acompanhar também aqui o nosso bate-papo. O nosso primeiro recado é do nosso parceiro Montana Hidro, confira aí. A Montana Hidro está no mercado desde 1934, oferecendo qualidade e confiança. Nossa equipe de profissionais especializados está sempre pronta para dar suporte e garantir a melhor experiência para você. Com uma linha completa de produtos de acessibilidade, trazemos soluções que garantem conforto, segurança e autonomia. São várias opções com pronta entrega e personalização sob medida para atender residências e projetos de construção. Entregamos em todo o Brasil. Fale com nosso atendimento pelo telefone 21 2597 2332 ou pelo WhatsApp 21 99972 5022 e descubra como podemos ajudar você a transformar seu espaço. Montana Hidro. Ter uma casa acessível é um gesto de cuidado e amor. Entre em contato com a Montana Hidro, conheça todo o catálogo. Tem mais um recado importante para você, é da Duarte Senior Care. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code. Duarte Senior Care. Se o seu idoso precisa desse cuidado, você precisa entrar em contato com a Duarte Senior Care. Tem uma equipe especializada para atender você, para atender a sua família. Converse com o pessoal, você com certeza vai ser muito bem recebido, vai ser muito bem atendido, vai poder tirar todas as suas dúvidas. Portanto, converse com o pessoal lá da Duarte Senior Care. Mais um recado para você é do Seguro Viagem da TGL, nosso parceirão aqui da IPP. Viajar é muito bom. E se você estiver seguro, é melhor ainda. Não deixe que as situações simples como extravio ou perda de bagagem atrapalhem a sua viagem. Imprevistos com a sua saúde ou algum acidente também serão atendidos de forma ágil, humanizada e segura, com ampla rede de assistência disponível 24 horas, no Brasil ou no exterior. São mais de 20 coberturas e outros benefícios disponíveis para você, além do cupom de desconto que a TGL garante. Acesse agora mesmo e viaje tranquilo. Tá aí, portanto, se você vai viajar, se você está programando a sua viagem, você precisa fazer o seu seguro viagem e a TGL está pronta para te atender, não só no seguro viagem, mas enfim, tem uma série de outros produtos da TGL, é só você entrar em contato, a equipe está pronta para atender você. A gente segue com o nosso IPP Pode Mais de hoje, falando sobre Abril Azul, mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. A gente está recebendo a Luciana Tambellini, que é advogada especialista em direito de pessoas com deficiência. Lu, a gente estava falando um pouco a respeito do autismo de modo geral,
geral, né? E a gente estava falando dos níveis, né? Do espectro e tal. Isso, você estava me perguntando se muda, né? Se no muda, decorrer exatamente. da vida. Muda sim. Muda para melhor e para pior. Depende de cada caso. Depende de cada caso. No autismo, o que é muito, muito complicado, não é o autismo em si, que já é uma síndrome, um transtorno capacitante. Incapacitante, digo. Já é um transtorno incapacitante. O que mais dificulta a vida dos autistas e das famílias são as comorbidades que acontecem com o autismo. E todos os autistas têm alguma comorbidade. Tem um médico neurologista de Curitiba, especialista em autismo, que ele diz que se seu filho autista não tem uma comorbidade, é que ela ainda não apareceu. Então, de comorbidade, o que a gente pode dizer? Deficiência intelectual, epilepsia, dislexia, uma série de transtornos sensoriais, né, quando eles são mais presentes do que o normal. Transtorno bipolar, depressão, principalmente nos nível 1 de suporte. Então, e essas comorbidades aparecem no decorrer da vida. Minha filha, por exemplo, ela é uma autista, hoje diagnosticada como nível 3 de suporte, que até então estava tudo bem, até os 6 anos, né? Ela usa fralda, tal, não sei o quê, mas com 6 anos ela começou a ter epilepsia. E aí que a vida ficou bem mais difícil. Com certeza. Com certeza, Lu. E assim, você acha que a partir dos números, a partir dos números que você mesmo já comentou com a gente aqui, e a partir dessa certeza de que o diagnóstico não era feito da maneira adequada há até poucas décadas, ou até 15 anos atrás, pelo menos, tem muito adulto que pode ter autismo e não ter sido identificado até hoje, de repente? Sim, tem vários. É muito comum nesse universo da maternidade, né, da família típica, o pai ou a mãe ser diagnosticados depois de adultos por conta do diagnóstico do filho. Porque, como você disse, é genético, né? É genético. Aí é aquilo que você falou, às vezes é um jeito, né? Antigamente, o jeito da pessoa ele é diferente, ela é antissocial, ela é quieta, ele é estranho e tal. E aí, quando os pais veem o que é o autismo do filho e começam a estudar sobre isso, eles começam a ver neles próprios aquelas características. Aqueles comportamentos, né? De repente é um autismo nível 1, por exemplo, nível 1 de suporte, que até se relaciona e tal, mas que no filho o filho já pode ter dado um nível maior. Nível maior, exatamente. Aquele adulto que ele é muito sistemático. Eu tô falando isso pelo meu marido. Ele, sabe, as coisas têm que ser daquele jeito, que é da rigidez cognitiva do autista, sabe? Mas é aquela coisa só que a pessoa era conhecida até então como chato. Sabe, que tudo tem que estar daquele jeito, daquela forma, as coisas têm que ser feitas naquele horário. Daquele jeito, não pode mudar. Exatamente. Tem um monte. Eu conheço uma opção de gente assim, né? Conheço muita gente que tem essas características. E que, como a gente já disse, né, anos atrás, isso não era relevante, isso não era levado em consideração. Talvez, há anos atrás, só se levasse em consideração o chamado nível 3 de suporte. Os muito sérios, exatamente. Os muito sérios. E que muitas vezes nem eram identificados como autismo também, né? Não, era alguma outra doença mental, mas que não autista. Agora, eu não sei se é mito ou se é verdade, por isso eu vou te perguntar. Os autistas realmente, eles sempre têm uma capacidade, um talento a mais em alguma área? Isso acontece realmente? Isso é um mito, né? Isso é mito? Isso é um mito por conta de série, filme, que quando retrata o autista, retrata como se fosse aquela pessoa superdotada. O Rayman, por exemplo. Por exemplo. Que é um filme clássico, né? Que fala sobre um autista lá vivido pelo Dustin Hoffman, né? Exatamente. Ali ele tem facilidade para números. Tem facilidade para números. É comum em autistas nível 1 de suporte, ou até nível 2, eles terem hiperfoco,
né? É uma das características do autismo. Tá. Eles pegam um assunto e eles sabem exatamente tudo sobre aquele assunto. Geralmente com menininho é dinossauro. Eles sabem tudo de dinossauro, sabem tudo sobre astrologia, sabe todas as bandeiras do mundo, dos países. Eu tenho um caso conhecido do garotinho que ele tem hiperfoco em transporte público, ônibus e metrô. Ele sabe todas as linhas de cor, para onde vai, como vai. Então, assim, isso passa como se fossem geniais. Eles sabem tudo aquilo, mas não sabem escovar o dente. Não sabem dar um bom dia, por exemplo, né? Tem uma dificuldade maior em coisas simples. Mas esse hiperfoco pode sim acontecer, então, em alguns casos. Pode acontecer, mas assim... Mas não é regra. Não é regra. E o hiperfoco pode também não ser de algo que seja útil. Né? Pode ser o hiperfoco de alguma coisa que é inútil. Que pode ser só uma curiosidade mesmo, né? Pode ser só algo curioso. Sabe tudo, por exemplo, sobre a história do Corinthians. Sabe? Tem casos assim que eles sabem tudo sobre a história, só que assim... Não é lá muito útil, né? A não ser pro corintiano, no caso. Agora, pra gente falar de política pública para a inclusão de pessoas atípicas, em especial os autistas. A gente falou aqui no comecinho da nossa conversa a respeito de alguns direitos que os autistas têm ou deveriam ter assegurados. Sim. Primeiro é o caso da saúde. Sim. Eles deveriam ter esse direito assegurado durante toda a vida. Sim. E isso é garantido de alguma forma pela legislação, mas na prática as dificuldades são grandes, né, Lu? Como eu falei, as leis que tratam dos direitos para as pessoas com deficiência no Brasil são boas, são bem amplas. As leis prevêem direitos em todas as categorias da vida humana para os deficientes. Como eu falei, saúde, educação, lazer, transporte, tudo. Só que na prática isso não funciona. Na prática a gente não tem... sempre, né, verbas, né, para implementar algumas dessas políticas que poderiam viabilizar, né, a inclusão do deficiente, como eu falei, na escola, com os profissionais de apoio para as crianças. Isso não tem, quase não tem. Quando tem, é insuficiente. Plano de saúde é uma eterna briga, né? De uns 10 anos para cá, de plano de saúde, que a família paga lá um dinheiro e quando precisa, eles não têm tratamento. Não consegue usar. No caso da escola, tem que ter, na classe, tem que ter um outro professor ou um monitor, se tiver criança autista. Como é que funciona essa legislação? Ou como deveria funcionar, pelo menos? Bom, a inclusão do aluno deficiente na escola... parte do princípio de que a escola precisa se adaptar àquele aluno. Né? Então, assim, se na escola foi matriculado o Pedrinho, e o Pedrinho é cadeirante, precisa ter acessibilidade, rampa na escola inteira por causa do Pedrinho. Se depois, no ano seguinte, entra a Maria, que ela é deficiente visual, eles precisam adaptar por lei, veja bem, está previsto em lei que todo o material que é dado para as crianças da sala da Maria tem que ser adaptado em braille. Se tem uma criança com surdez, tem que ter um intérprete de Libras na escola para né, para ajudá-lo a interpretar. Porque assim, qual que é o foco da lei? O Estado, cabe à escola, né? E aí no caso o Estado, que, né, teoricamente tem a obrigação de fornecer educação para todos, cabe à escola fazer com que aquele aluno com deficiência esteja no grau mais próximo possível aos demais, em grau de igualdade. Então, se é porque ele não enxerga, então precisa ter alguma coisa em braille. No caso do autista... Pois é. É isso que eu ia te perguntar, né? Isso assim, nas coisas, nessas deficiências, vamos dizer, mais fáceis, entre aspas, né? Mas o autismo e a deficiência intelectual, por exemplo, é um pouco mais complicado, né? Então, o que a lei garante para o autista ou a criança com deficiência? Aí você pode falar Down ou com deficiência intelectual, moderada, severa, tal. Ele precisa ter todos os acompanhantes à disposição dele necessários para ele poder acompanhar aquela sala de aula. Então, vai depender de um
deficiente para deficiente. Então, por exemplo, se tem aquele autista que ele tem dificuldades em comer, em andar e usar o banheiro, ele precisa de um acompanhante que eles chamam de AVDs, né? De acompanhante para a vida diária, para as atividades da vida diária. Então, vai ser um só se você não entra na sala de aula, ele fica só para ajudá-lo dali para fora, né? Para ir no banheiro, para ajudar a comer, para chegar de um ponto ao outro da escola. Tem um acompanhante dentro de sala de aula, para aquele que não consegue, por exemplo, ficar sentado, não consegue se organizar. Então, tem aquele acompanhante que vai ajudá-lo, inclusive, a fazer essa interface social entre a criança e os amiguinhos, a criança e o professor. E tem o acompanhante especializado, que está previsto na Lei Berenice Piana. O especializado, a gente presume que seja aquele que tenha formação para isso, né? Que tenha formação, que seja um professor especializado em educação especial, tal, que vai adaptar também todo aquele material para aquela criança, para ele conseguir acompanhar o que os outros alunos estão fazendo. Muito se discutiu a inclusão desses alunos em classes regulares. Obrigado, eu não ia saber a palavra, porque, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. É importante que esses alunos estejam nessas classes regulares realmente, né, Lu? Porque muito se discute ainda a respeito disso. Eu não sei. Eu vou te dar a minha opinião, mas claro, a minha opinião a sua, de Luciana, tá? Tá bom, Lu. É temerário fazer uma lei que obrigue todas as crianças a frequentar a escola regular. Por quê? Porque a gente sabe que a escola regular não está pronta. Eu acredito que em 50 anos ainda vai ter algumas dificuldades. Mas aí o problema seria mais da escola do que da ideia da lei, ou não? Não, a lei é boa. A lei é boa. A lei é boa, como eu falei. O problema é a aplicação da lei, né? A aplicação da lei. Porque na prática não acontece aquilo. Eu vou te pegar, por exemplo, a minha filha. Eu imagino que na uma escola particular, por exemplo, etc e tal, a condição seja melhor. Mas na escola pública... Não, é pior ainda. Ainda não? É pior ainda. Olha, eu falando bobagem aqui. Eu tava já criticando a escola pública. A escola particular fala, nós não temos verba para ter acompanhantes, e eles acabam negando matrícula. Entendi. Que é ilegal. A escola pública é obrigada a receber todos. Mas aí talvez não tenha condição não tenha todos os acompanhantes necessários. Não tem nenhum. Tem muita escola que não tem nenhum. Eles ficam lá jogados, as crianças. O que eu vejo na prática? Vamos lá. E eu tô falando em São Paulo, tá? Não estou falando no interiorzão por aí. Em São Paulo, a escola estadual é comum, não estou falando que são todas, tá? Isso, e também não é por conta de ser a escola estadual, isso depende da diretoria de cada uma delas. Tem umas que são mais inclusivas, mais abertas a essa questão da inclusão, vê isso como uma pauta importante, outros não. E esses que não veem isso como algo importante, é muito comum que as crianças com deficiência, os menorzinhos, por exemplo, autistas, fiquem jogados num canto, sabe, sem ter nenhuma interação. A escola não faz nenhum trabalho para fazer aquela interação deles com os demais, então eles ficam isolados. Isso é comum, né, essa reclamação. Comum também as mães dizerem que não tem nenhum material adaptado. Por exemplo, eu tive caso de autista que ele só lê letra bastão. Ele não consegue ler a letra cursiva. E a professora vai lá, escreve a lousa inteira de letra cursiva e pede para ele copiar. Ele entra em crise, ele não consegue, ele não entende. Então, assim, isso é uma questão assim tão simples de inclusão. Custa ela, sabendo qual é o material, né, qual que é o conteúdo que ela vai colocar na lousa, imprimir numa folha aquele mesmo conteúdo em letra bastão e dar para ele enquanto ela está escrevendo em letra cursiva. É isso que é adaptação. Não é nada assim de outro mundo. É ver qual que é a peculiaridade daquela criança e tentar adaptar o que for mais fácil para ela. Mas isso não é feito. E para os mais velhos, os autistas mais velhos, também é muito comum bullying. O que as escolas fazem? Eles deixam o bullying correr solto, né? Deixam aquele autista sofrer, apanhar, chorar, ser agredido, até que a mãe chegue à conclusão que é melhor tirar eles da escola. Aí a missão está cumprida. E do ponto de vista jurídico, dá para fazer alguma coisa? Se dá. O que dá para fazer do ponto de vista jurídico
para garantir os direitos dessas crianças na escola, por exemplo? Na escola, por exemplo... No plano de saúde, obviamente, tem que entrar na justiça e fazer o plano pagar, né? Não tem jeito. Agora, na escola, como mudar, por exemplo, uma situação dessa? Na escola, como é que eu ajo, por exemplo? Primeira coisa, eu entro em contato com o diretor da escola. Uhum. Quando eu recebo reclamação, né, das mães. Olha, meu filho sofreu bullying, roubaram a canetinha dele, ofenderam ele até ele desregular, e aí quando ele desregulou ele quebrou tudo, aí ele foi suspenso porque tinha quebrado. Aí eu entro em contato com a diretora para perguntar como é que é a escola aí com relação às crianças com deficiência. Vocês aplicam a lei? Né, vocês têm os acompanhantes, vocês fazem o PEI, né, que é aquele projeto especializado individual para cada uma das crianças. Como é que é a questão do bullying? Vocês têm alguma política de bullying? E aí, geralmente, as diretoras são super solícitas, tal, mas aí, na prática, você vê que não acontece isso. Então, assim, quando eu vejo que a escola tem uma boa vontade, então a gente tenta ajudar. Uhum. Entrar lá, fazer alguma formação para os professores, tal. Quando você vê que não tem e que não vai mudar, aí a gente denuncia para o Ministério Público. Entendi. E você estava falando que as particulares, inclusive, podem ser piores. De repente. Porque a pública não pode negar matrícula, né? A particular pode, né? Poder não pode, mas eles negam. Uhum. Aí tem que entrar com a ação. Inclusive, negar matrícula é crime. Cabe até boletim de ocorrência, né? Você pode entrar com ação civil e uma ação criminal. Ou seja, há que se buscar a lei nesses casos para que os direitos sejam garantidos efetivamente. Denunciar tudo. Tem que denunciar tudo, é o que eu falo para as mães. A grande parte das mães... Mas as mães ficam receosas de denunciar ou constrangidas em denunciar? Ficam, né? Constrangidas. As mães de crianças com deficiência é um caso à parte, né? São pessoas que, na sua grande maioria, estão doentes, né? Estão sobrecarregadas, estão com alguma questão de saúde mental. E acontece com aquelas mães que são mais simples, delas acharem que todos estão fazendo um favor para elas por estarem cuidando dos filhos. Então, assim, só o fato da escola ter aceitado o filho, elas já acham que é uma vantagem, sabe? Que é um prêmio. Então, isso é uma questão que eu trabalho muito com algumas mães, assim, em comunidade. Falo assim, seu filho é uma criança como outra qualquer, ele tem os mesmos direitos. Ele tem os mesmos direitos de estar na escola, de frequentar a escola, de ser tratado direito, de ter o material dele, de ter atenção de professores, tudo. Não é nenhum favor. E aí, tentar, né... eu não gosto dessa palavra, mas tentar empoderar as mães para elas entenderem que sim, os filhos têm direito sim, começar a reclamar, ir na Delegacia Regional da Educação, ir no Ministério Público, ficar lá no pé da diretora. Baita desafio, né? Baita desafio. A gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouquinho. Tenho mais 3 recados para dar para você que está acompanhando aqui o nosso IPP Pode Mais de hoje. O nosso primeiro recado é do nosso parceiro Qualivinil. Você quer pintar sua casa, sua empresa, seu escritório, quer botar uma cor na sua parede? Fique atento. Se você está construindo, reformando ou quer mudar o visual da sua casa ou da sua empresa, precisa conhecer a Qualivinil. São 25 anos de história com foco no melhor atendimento aos clientes. A Qualivinil tem uma linha completa de tintas e complementos para o segmento imobiliário, tudo com certificação e alta performance de rendimento. Conheça todas as nossas opções de produtos e cores pelo site qualivinil.com.br. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6414 0179 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Qualivinil, qualidade até no nome. Entre em contato com a Qualivinil, conheça todo o catálogo, conheça também, né, os representantes da Qualivinil espalhados por todo o Brasil. Você vai ter muita qualidade aí para renovar a sua casa. Tem mais um recado importante para você que é missionário, você que é pastor, você que é responsável por uma congregação, por uma igreja. Você precisa estar em dia diante de Deus e diante dos homens, concorda? Então você tem que entrar em contato com a Contábil Ribeiro. Tá aí para você www.contabilribeiro.com.br. Você vai ter lá toda a assessoria em todas as
as áreas que você vai necessitar para manter a sua congregação, para manter a sua igreja em ordem, contabilidade, direito tributário, trabalhista, enfim. O Felipe e toda a sua equipe estão prontos para atender você. Entre em contato www.contabilribeiro.com.br. Mais um recado para você da nossa livraria e editora Ezion, e hoje eu quero destacar a ilusão do livre-arbítrio do reverendo Nilson Júnior. A ilusão do livre-arbítrio. Todos os dias fazemos centenas de escolhas que sinalizam quem somos. Escolher está em nossa essência. Mas você já parou para pensar que nunca agimos de forma neutra? Nossas decisões são sempre moldadas por influências internas ou externas. Quando refletimos sobre isso, palavras como livre-arbítrio, liberdade e escravidão surgem de maneira inevitável. Mas o que elas realmente significam? Será possível para nós passar um único dia tomando apenas decisões corretas? No fundo, estamos sempre servindo a algo ou a alguém. E como fica a liberdade que Cristo conquistou na cruz? Em A Ilusão do Livre-Arbítrio, escrito pelo reverendo Nilson Júnior, somos convidados a mergulhar nessas perguntas profundas. Sua abordagem bíblica, prática e provocativa nos leva a repensar como o pecado afeta nossas escolhas, como o Evangelho é libertador e a relação inseparável entre essa liberdade e serviço. Venha até a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site www.editoraezion.com.br e compre agora mesmo A Ilusão do Livre-Arbítrio. Ezion, a sua editora missionária. Entre em contato com a Ezion, www.editorezion.com.br. Conheça o nosso catálogo completo, o melhor da literatura cristã nacional e internacional à sua disposição. Tem muito material de estudo, tem material infantil, tem combos, tem promoções. Você vai receber na sua casa com todo conforto, com toda a segurança. Lembrando que quando você compra na Ezion, você está colaborando diretamente com a obra missionária. Todo o lucro da Ezion, você já sabe, vai para os muitos trabalhos desenvolvidos pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então visite o site e conheça tudo por lá, tá bom? A gente continua o nosso bate-papo aqui com a Luciana Tambellini, que é advogada, especialista em direito de pessoas com deficiência. Lu, vem aí mais uma conferência do nosso GEPANDA. Eu queria dedicar um tempo para a gente falar do Grupo Presbiteriano de Apoio às Mães de Atípicos, né? Um grupo extremamente importante que tem feito história também, que tem ajudado as igrejas, porque as igrejas precisam olhar também com atenção, né, para as famílias de atípicos. Precisa. As famílias atípicas estão tão isoladas, né, de todas as áreas da sociedade. Inclusive na igreja. É o mínimo que a gente pode proporcionar a essas famílias e a essas crianças, jovens e adultos com deficiência, é participar do corpo de Cristo, né? Porque eles fazem parte do corpo de Cristo. Né? Esse, inclusive, é a essência da quinta conferência. A conferência desse ano, Todos fazemos parte do corpo de Cristo. Como é que tem sido esse trabalho aqui em Pinheiros? Como é que surgiu esse trabalho aqui em Pinheiros? Ele surgiu, se não me engano, acho que foi em 2016, 2017, com a Cidinha. A Cidinha, todo mundo deve conhecê-la, mas não sabe. É uma daquelas intérpretes de Libras do culto das 11. A Cidinha que trouxe a ideia para cá, e em 2017, quando a Ana Paula veio com o Lu, filho dela também, um autista nível 3 de suporte, ela aumentou, né? Ela fomentou essa ideia. Qual que é a ideia? Receber as crianças, né? E aqui a gente está falando especificamente das crianças, na nossa EBD. Né? A EBD aqui da igreja, ela é grande, ela é muito bem organizada, ela tem muitas classes. Tem muita criança, tem umas 300 crianças aí. Exatamente. E o trabalho que é feito na EBD é exatamente o que a lei diz que as escolas deveriam fazer. Então, aqui, para cada criança que precisa, efetivamente, de um acompanhante, para cada criança tem um tutor, que é uma pessoa aqui da igreja, que está fazendo esse trabalho voluntário e que aceita ficar com aquela criança.
A minha filha, por exemplo, tem 2, que elas revezam, cada domingo é uma. Né? Então, elas ficam com aquela criança, ajudam aquela criança. Tudo aquilo que a lei diz que a escola tem que fazer, que tem que facilitar a vida da criança para que ela esteja mais em pé de igualdade com os demais, é feito aqui na igreja. Inclusive, a adaptação de material para cada um deles. Então, hoje nós contamos com um corpo de tutores para as crianças com deficiência, um bom corpo, embora sempre precise de mais. Sempre mais, né? No corpo dos tutores é muito importante fazer essa reciclagem de conhecimentos, então tem treinamentos para eles de tempos em tempos, para saber lidar. Tem pessoas especialistas aqui na igreja que trabalham com educação inclusiva, que podem orientar. Mas isso não é fundamental para toda a igreja. Tem igrejas que são menores, que não têm todas as estruturas e tal. O que a gente costuma dizer é que para você incluir uma criança com deficiência e, consequentemente, a sua família, você precisa ter amor. Sabe, você precisa ver aquela pessoa como uma pessoa, como um ser humano, como um corpo de Cristo e se abrir para aprender a como lidar com ela. E aí, nesse ponto, é um trabalho que o GEPANDA faz. Ele vai em várias igrejas que têm interesse, né? Elas entram em contato aqui e nós fazemos palestras nas igrejas para dizer como é feito esse trabalho aqui e como a gente pode ajudá-los para implementar essa inclusão nas igrejas. Porque você tem o trabalho interno, que é o trabalho com as famílias, obviamente, mas você tem essa conscientização das igrejas que começam a descobrir o trabalho que é feito aqui em Pinheiros, né, que é feito aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e aí vocês compartilham conhecimento e compartilham o que já vem sendo feito aqui, como fazer, né, ainda que em estruturas menores, que a gente sabe que cada igreja tem uma estrutura diferente, né? A gente tenta adequar esse mesmo trabalho para a estrutura daquela igreja. Daquela congregação, né, do número de deficientes que tem. Aqui a estrutura é grande, mas também são muitos autistas. Se não me engano, hoje são 40 autistas. É bastante, gente. 40 deficientes, não vou dizer autistas, que tem síndrome de Down, tem outras síndromes, mas são 40 crianças que o GEPANDA atende. Ou seja, precisa de uma quantidade, como você disse, né? Precisa de uma quantidade grande de voluntários para acompanhar. De tutores, de adaptação de material para cada um deles. Cada um tem uma necessidade diferente. Minha filha, por exemplo, ela é analfabeta, ela não sabe ler, né? Então, assim, o material dela é adaptado por figuras. Então, se eles estão aprendendo a história de José e seus irmãos, né? A professora vai contando para os alunos a história de José e a tutora vai mostrando para minha filha o desenho, né? Que tudo que vai acontecendo ela vai acompanhando, vendo, né? O desenho. Isso demonstra um carinho e um amor, enfim, que precisa fazer parte realmente do corpo de Cristo. Queria falar um pouco da nossa conferência, né? Que vai acontecer agora no fim do mês, né? Dia 26. Dia 26. Sábado. As inscrições estão abertas ainda. E esse ano você falou do Corpo de Cristo, esse ano é o tema, inclusive, né? É o tema. É o tema. Todos fazem parte do Corpo de Cristo. E qual a expectativa do pessoal do GEPANDA para essa conferência? Receber, obviamente, famílias, mas receber também pessoas de outras igrejas, né? Para aprender, para trocar experiências. Essa conferência, especificamente, ela é voltada para a igreja, para as igrejas. Tá. Claro, as famílias que quiserem participar podem vir participar, mas o objetivo dessa conferência é justamente divulgar esse trabalho que a gente faz aqui e as formas de como incluir as pessoas com deficiência nas igrejas, né? Nós não somos perfeitos aqui na igreja presbiteriana. A gente ainda tem muito que melhorar. Mas nós tivemos, assim, não digo pioneiro, porque eu não conheço todas as igrejas, mas assim, foi uma das primeiras igrejas a olhar com muito carinho, criar um ministério só para isso. E ao longo desses anos também, a partir de todas as experiências vividas, a partir do trabalho, né? Obviamente, vocês vão tendo mais facilidade para lidar com determinadas situações, né, Lu? Vai aprendendo. Vai aprendendo, né? É um aprendizado dominical. E toda criança e todo deficiente, jovem, adulto,
é uma coisa que se aprende, né, para melhorar. E é uma programação que vai ter muitas palestras, a gente sabe que vai ter uma palavra do reverendo Arival no final, Sim. Mas é uma programação efetivamente de palestras, né, e de oficinas. Palestras e oficinas, exatamente. O objetivo é trocar experiência mesmo, né? Sim, nós vamos contar com alguns especialistas, não da igreja, né, da área clerical, mas especialistas do autismo. Então, virá uma médica especialista e renomada, que é a Luciana Brits, né, para falar sobre as características do autismo. Nós vamos ter uma educadora, também especialista em autismo e que vai conversar sobre essa questão, como se ensina uma criança com deficiência. Então, e vão ter também as oficinas, como você falou, práticas, né? Como na prática isso acontece. Pois é, e o trabalho do GEPANDA a gente tem acompanhado e ele é um trabalho muito efetivo em muitas frentes, inclusive para você que acompanha a IPPTV, se você ainda não conhece o Caminhos Eficientes, toda quarta-feira aqui, né, Ana Paula apresenta 2h30 da tarde, e a Lu tá sempre aqui participando com a gente também, que é um programa que fala exatamente dessas necessidades e dessas estratégias para você poder acompanhar essas famílias, né, Lu? O objetivo do GEPANDA, além da inclusão, é principalmente apoio, suporte às famílias. Suporte, elas saberem que elas não estão sozinhas, principalmente as mães, né? Eu digo famílias, mas assim, o maior percentual ali é de mães, né? Tem os seus pais, tudo, né? E eu os respeito muito por terem permanecido ao lado de suas famílias, mas o que a gente vê na prática é a grande maioria de mães. As cargas maiores estão sobre as mães, né? Exatamente. E muitas vezes elas estão completamente isoladas e sozinhas. Elas cansadas muitas vezes também, elas né? não têm apoio de família, elas não têm apoio de amigos, elas não têm apoio da comunidade. Então, o intuito é que a igreja seja o apoio delas. E o GEPANDA quer, né, pelo menos tem esse cuidado de receber e acolher essas mães. Quer seja nas conferências, nos encontros mensais, nos grupos de WhatsApp que nós temos só para mães. Né? Então, o objetivo é trazer aquela criança, aquele jovem, aquele adulto com deficiência para a igreja, porque ele também merece ouvir a palavra de Deus. Ele precisa, e Jesus disse que ele, né, nós temos que levar para ele essa palavra. Para todos. E também acolher a família. A família, que, como eu falei, eles chegam doentes, cansados, exaustos, deprimidos, estressados, desequilibrados, sozinhos. Precisam de apoio, de acolhimento, de amor, principalmente. Acho que a palavra principal foi essa que você usou. Amor. Que é o amor, né? Bom, já que a gente está falando da conferência, vamos conferir aí, então, todas as informações da conferência que vem aí. Você está preparado para transformar sua igreja em um ambiente verdadeiramente inclusivo? Então, não perca a 5ª conferência do GEPANDA. Um dia inteiro dedicado a aprender, compartilhar e vivenciar a inclusão com palestras, oficina prática e painel interativo com pastores, além de louvor e uma palavra inspiradora do reverendo Arival Dias Casimiro. Vai ser no dia 26 de abril, das 8 da manhã às 8 da noite, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Não perca a chance de aprender com especialistas, trocar experiências e sair com direções práticas para aplicar na sua igreja. Venha fazer parte desta jornada de inclusão e amor. Garanta já a sua vaga pelo www.ippinheiros.org.br. 5ª Conferência do GEPANDA. Inclusão que compõe o corpo. Muito bem, então você tem que entrar no site ippinheiros.org.br para fazer a sua inscrição. Dá tempo de fazer a sua inscrição, garanta a sua vaga, venha participar presencialmente. Claro que a IPPTV vai estar transmitindo, né, essa conferência aqui pelo nosso canal no YouTube, também pela nossa plataforma IPP+, já sabe disso, né? Toda a programação de eventos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é transmitida aqui pela nossa IPPTV, mas é importante que você venha participar presencialmente, faça a caravana da sua igreja, venha para cá, você vai trocar experiências, você vai poder conversar com esses especialistas, vai poder conversar com outras famílias, com outros tutores, enfim. É um tempo muito especial, realmente a gente tem que fazer esse convite, né, pro pessoal participar, né, Lu? Sim, sim. E você falou de caravana, tem desconto pra Olha, caravana. boa, tá vendo? Entre em contato então com o pessoal para você ter todas essas informações. Lu, queria te agradecer
agradecer muito a sua participação com a gente aqui nesse IPP Pode Mais. Volte sempre. Obrigada. Voltarei. É só me convidar. Tá que bom. Eu estarei aqui. Prazer imenso te receber, viu? Deus te abençoe. Deus continue abençoando esse trabalho. A gente pode chamar, né? É um ministério extremamente importante, né? De garantir o direito dessas famílias. Isso. Obrigada, viu? Deus nos abençoe. Amém. Obrigado. Batemos um papo aqui com a Luciana Tambellini, que é advogada especialista em direito de pessoas com deficiência no nosso IPP Pode Mais de hoje. Se você gostou da nossa conversa, aproveite para compartilhar esse episódio. É muito fácil, né? youtube.com/ippinheiros. Manda nas suas listas de transmissão. Você pode acessar também pela plataforma na web ippmais.com.br. Baixe o aplicativo da IPP Mais aí na sua loja Android ou iOS. Lembrando que toda quarta a gente tem conteúdo exclusivo para você. A gente tem estreia, tem programa novo aqui, tem nosso IPP Pode Mais, sempre com episódios inéditos toda quarta-feira, tá bom? Eu te espero aqui na programação da IPP TV. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau!